Olá, essa é uma videoaula sobre precipitação. Vamos falar um pouco sobre os seguintes tópicos: falhas nos dados de chuva, sobre preenchimento dos dados faltantes de chuva, como que é o processo de consistência dos dados pluviométricos, como é que se calcula a chuva média sobre uma área e o que são os mapas de isoetas de precipitação. Aqui a gente tem uma tabela com dados mensais de precipitação. Então são valores totais por mês de precipitação em um posto pluviométrico no estado de São Paulo. Isso aqui é um dado retirado do site do DAE São Paulo, Departamento de Água e Energia Elétrica de São Paulo. Posto no município de Mogi das Cruzes, posto de nome Tabuão. Então aqui a gente tem uma série curta de 1965 até 1977. Então chuva mensal em milímetros é o total de cada mês. A gente vê aqui que tem alguns meses que tem dados faltantes. Esses meses com dados faltantes podem ser meses em que faltou o mês inteiro, nenhuma informação foi medida, ou então faltaram alguns dias nos dados e por isso não é possível então você calcular o total do mês. Em alguns casos é possível preencher essa falha, a entidade que faz a medição, ela faz esse preenchimento e entrega esses dados, disponibiliza de forma já preenchida. Em outros casos a gente precisa fazer o preenchimento dependendo da aplicação, como num caso como esse aqui, desses dados estarem faltando, né? Então, se for necessário, você pode fazer um preenchimento desses dados aqui. Então, a gente tem aqui as colunas, são os meses de janeiro a dezembro, né? E a gente tem os anos, são as linhas. Aqui embaixo nós temos os valores médios, as médias, que são as médias de cada coluna. A média de janeiro, a média de fevereiro, são a média de todos os valores que estão em cada uma das colunas. Essa linha aqui de valores médios, a gente pode fazer um gráfico, que é o gráfico das chuvas médias mensais. Então, esse gráfico mostra os valores médios de janeiro a dezembro de chuva mensal. Então, aquela última linha da tabela, esse tipo de gráfico ele é interessante porque nos mostra como é que é a variabilidade da chuva em um determinado local ao longo do ano, né, pelo menos em termos médios. Então, a gente pode ver como, por exemplo, em Porto Alegre, que não tem uma sazonalidade assim, muito forte, às vezes tem uma tendência a chover mais nos meses no meio do ano, e é diferente de boa parte do Brasil, como, por exemplo, em Cuiabá, que a gente tem uma sazonalidade muito bem definida e os meses mais secos aqui no meio do ano. Então, com esse tipo de gráfico, a gente pode ver como é que é esse comportamento da chuva, né, em diferentes locais. No Brasil a gente tem comportamentos um pouco diferentes nas várias regiões. Então esses são os valores médios. Então quando você vê num jornal que choveu, determinado mês choveu acima do esperado, choveu acima da média, isso é feito com essa comparação, com base nesses dados aqui de chuva média, né? Então choveu acima ou abaixo desses valores médios de chuva que a gente obtém dos dados das estações pluviométricas. Bem, aquelas falhas nos dados nas séries de chuva, nos valores mensais e nos valores anuais, a gente pode fazer um preenchimento dessas falhas. Não é muito usual fazer o preenchimento dos valores diários. Em alguns casos a gente precisa fazer e você pode fazer esse preenchimento, mas o usual é fazer o preenchimento nos valores mensais e nos valores anuais, né? Você vai ter um resultado mais confiável. Aqui a gente tem um exemplo, né, de dados de 4 postos que supostamente estão próximos um do outro. A gente tem aqui o posto Y, X1, X2, X3. Né? E o posto Y ele tem uma falha aqui nesses dados. Isso aqui pode ser chuva mensal ou anual. Então, pelos valores, são chuvas mensais. Então, a gente tem uma falha aqui num determinado mês no posto Y. Como é que a gente pode preencher essa falha? A gente faz esse preenchimento com base nos dados dos postos vizinhos, no caso aqui X1, 2 e 3, com base nos dados registrados nesses postos no mesmo mês que você tem essa falha aqui. Pode ser no mesmo ano ou pode ser também no mesmo dia, dependendo do caso. Aqui a gente tem
Tem algumas formas de fazer isso, né? Uma delas é, por exemplo, regressão linear. Uma maneira bem simples de fazer o preenchimento das falhas. Desde que você tenha um posto próximo, pelo menos um posto, pode ser mais de um posto, que tenha um comportamento parecido com o posto que você quer preencher. Por exemplo, aqui a gente tem dois postos, o posto A e o posto B, as séries de dados de chuva mensal desses dois postos, elas têm mais ou menos o mesmo comportamento. A gente observa aqui que tem um comportamento bastante parecido, muito próximo. Então, significa que há uma correlação entre os dados desses dois postos e, então, é possível a gente fazer preenchimento de falha usando dados de um para preencher o outro. Por exemplo, tem uma falha aqui no mês 7 nesse posto B, que é da linha vermelha. A gente pode fazer o preenchimento da seguinte forma: tendo os dados desses dois postos, você coloca esses dados lado a lado e faz um gráfico do tipo dispersão. Eu quero preencher o posto B, então o posto B eu coloco no eixo vertical e o posto A, eu vou usar o posto A para preencher o posto B, então o posto A ele fica no eixo horizontal. A gente faz um gráfico do tipo dispersão com pontos, ajusta uma linha de tendência, no caso aqui uma linha de tendência linear, deu essa equação aqui para essa linha de tendência com R quadrado 0,84. Esse R quadrado é um valor muito bom, né? Normalmente 0,7 já é um valor razoável que a gente pode utilizar. Então, essa equação do gráfico me dá a precipitação no posto B em função da precipitação no posto A. Então, usando essa equação, sabendo que no dia que eu quero fazer o preenchimento, a precipitação no posto A foi de 120 milímetros, então eu vou jogar aqui 120 milímetros nessa equação e eu vou obter então como resposta para a precipitação no posto B 112,6 milímetros. Ou seja, então eu tenho uma estimativa de qual seria a precipitação no posto B. Essa é uma forma bem simples de fazer o preenchimento quando você tem um posto vizinho que tenha dados no período que você quer fazer o preenchimento. Tá? É importante observar que esses pontos aqui não fiquem muito espalhados, né? Ou seja, que o R quadrado aqui seja pelo menos igual a 0,7 para você ter um preenchimento que seja mais confiável. Uma forma muito conhecida, clássica na hidrologia para fazer preenchimento de dados é a ponderação regional. É algo parecido com uma equação de regressão, que usamos essa equação aqui, e é mais fácil eu mostrar aqui um exemplo para nós entendermos como é que é essa equação. Então, aí nessa equação aqui, a gente tem de novo aqui o nosso posto Y, o posto X1, 2 e 3. Temos aqui um posto com um mês aqui com falha. A precipitação no posto Y para esse mês aqui vai ser igual. Aqui é 1/3, porque nós estamos usando 3 postos. Se eu estivesse usando 4 postos, seria 1/4 aqui. Se eu estivesse usando 2 postos, seria 1/2. E assim por diante. Px1 é a precipitação no posto X1 no mês que eu estou fazendo o preenchimento. Então, seria aqui 80. É esse aqui, no mesmo mês. Então, eu vou usar Px1, Px2, que é do posto X2, e Px3. Então, vão ser esses valores aqui. Px1, Px2, Px3, 80, 97, 130. Na linha de baixo eu tenho XM1, XM2, XM3. Então, esses valores são as médias de cada um desses postos aqui. Então, eu tenho os valores médios, da 89,4, 67,2, são os valores médios. Então, XM1, XM2, XM3. Então, 67,2, 85, 104,2. São os valores XM. E tem o YM, que é a média do posto Y, que é 89,4. Jogando, então, esses valores nessa equação, a gente obtém que a precipitação, então, estimada para esse posto Y nesse dia, ou melhor, nesse mês, é 106,4 milímetros. Bem simples de aplicar esse método da ponderação regional. Bem, análise de consistência de dados. Todo dado pluviométrico de medição de chuva, é importante que ele passe por uma análise de consistência antes de ser disponibilizado para o usuário final desse dado, né? Alguns erros são possíveis de serem identificados e corrigidos, outros não são.
Então, o que se tenta na análise de consistência, né, é verificar se esses dados, tentar encontrar alguns erros, principalmente aqueles grosseiros, né, e verificar se os dados do posto eles estão consistentes com aquilo que é observado na região em que ele está localizado. Então, a gente tem, por exemplo, erros grosseiros e erros de transcrição. Erros grosseiros é quando a pessoa faz um erro, por exemplo, de escala. Ele faz a leitura, o observador faz a leitura manual e, ao anotar, ele pode errar. Por exemplo, deu 1 milímetro, ele, por um erro, anota que, por uma distração, anota que foi 10. Né? Isso vai dar um erro grosseiro que é possível, às vezes, de identificar. O mais fácil de identificar mesmo é se esse erro for acima de 100 milímetros por dia. Né? Então, que é onde, se ele anotar ao invés de 50, ele anotar 500 milímetros, 300 milímetros, alguma coisa assim, isso vai causar, esse é um erro grosseiro que vai causar uma estranheza, e aí é possível identificar. Quando a pessoa erra para um valor baixo, é mais difícil de identificar. Se ele anotar 30, 20, isso vai ser difícil de identificar, porque é uma chuva normal para um dia. Né? Então, normalmente, valores acima de 100 milímetros é que é mais fácil de identificar. A mesma coisa é o erro de transcrição. Na hora de transcrever o dado da caderneta do observador para o computador, a pessoa que está digitando pode digitar errado, e esse erro, se ele for um erro para um valor que seja muito grande, a gente vai conseguir identificar esse erro. Férias do observador é quando a pessoa que faz a medição, ele fica muitos dias sem fazer a medição, seja porque ele pode ter saído para fazer uma viagem, ficou sem fazer a medição, quando ele volta, ele faz a medição no pluviômetro e mede o valor que foi acumulado em vários dias. Isso dá um valor alto. Então, quando você vê uma sequência de dias sem observação, teve falha na observação, e depois vem um dia com um valor muito alto de chuva, isso é um indicativo do que o leitorista está fazendo isso. Ele deixou de ler e depois lê o valor acumulado nesses vários dias. Crescimento de árvores ou a construção de um prédio próximo do pluviômetro é um outro tipo de problema que vai ser identificado mais numa análise de tendência, como eu vou mostrar logo em seguida. A mesma coisa, a mudança de posição do pluviômetro também pode trazer alteração no regime de precipitação, nos valores que são medidos, mas é mais difícil de identificar esse tipo de erro. Então, são alguns erros que podem ser identificados e que, na análise de consistência, busca-se fazer esse tipo de análise. Então, a verificação de consistência, depois que você tira os erros grosseiros, pode ser feita, por exemplo, usando curva dupla massa. É um método muito usado para fazer análise, verificação da consistência dos dados de um posto. Suponha que você tem um posto B, e você quer verificar a consistência dele em relação aos postos que estão na vizinhança dele. Então, para isso, nós usamos valores acumulados de chuva do posto B. Você pega a série histórica desse posto, acumula ao longo pode ser os valores anuais, e acumula esses valores desde o primeiro ano até o último ano da série, e faz o mesmo com os postos da região, e faz uma média desses postos da região. E aí coloca num gráfico o acumulado do posto B pelo acumulado dos postos da região. Se der uma reta dessa forma, então significa que não tem inconsistência. O posto ele segue o comportamento dos postos na região. Se houver alguma coisa desse tipo, uma mudança de tendência, isso pode indicar algum problema de, por exemplo, crescimento de uma árvore, construção de um prédio nesse local. Isso pode estar interferindo na quantidade de chuva medida pelo pluviômetro, Isso pode estar alterando os ventos próximos do pluviômetro, alguma coisa desse tipo. Essa mudança de declividade aqui, então pode ser uma mudança provocada por uma causa climática também, que mudou de forma abrupta. Por exemplo, construir um reservatório perto do local do pluviômetro, que está mudando o clima, o microclima ali no entorno, e isso pode estar mudando a chuva na região. Se der retas paralelas dessa maneira aqui,
que esse gráfico, né, isso aqui pode ser erros de transcrição de um ou mais dados. A pessoa que está fazendo a leitura mudou, a pessoa que faz a leitura, ela começa a ler e fazendo leituras erradas, né? Ou então anos muito extremos em uma das séries que foi plotada e que não aparece na outra. Então, isso pode trazer esse tipo de problema aqui. E uma distribuição errática, se houver assim, uma distribuição que não forma retas de maneira nenhuma, isso significa que o regime pluviométrico do posto B é muito diferente do regime pluviométrico dos postos da região. Então você não poderia comparar esses postos, ou então tem algum problema muito grave com esse posto B aqui, que ele não está consistente com aquilo que existe nos outros postos da região. Tá? Então essa é uma forma de você avaliar se os dados estão coerentes ou não com aquilo que é observado na região onde o posto está inserido. Precipitação média numa bacia ou numa área qualquer. A precipitação média é uma lâmina de água de altura uniforme sobre toda a área considerada. Pode ser uma bacia hidrográfica. Normalmente a gente faz isso para uma bacia hidrográfica. E é associada a um período de tempo. Pode ser de uma hora, de um dia, de um mês ou um ano. A precipitação média é você simplificar aquilo que seria uma superfície pluviométrica, né? Você tem dentro da área de uma bacia, principalmente se ela tiver um relevo, a parte alta da bacia for muito mais acentuada, você pode ter mais chuva nessa parte mais alta da bacia. Então, você tem uma diferença na quantidade de chuva que cai nessa bacia. Mais chuva aqui na parte mais alta da bacia, nas nascentes, e menos chuva próximo da foz. E a gente pode simplificar isso se você, por exemplo, a gente não consegue medir toda essa superfície. Então você mede dois postos, um posto aqui, um posto 1, um posto 2. Cada um desses postos, num dado intervalo de tempo, vai registrar um valor H de chuva. Um valor H1 aqui, um valor H2 aqui. Aqui é um pouco maior. Mas, então, depois a gente pega esses dois valores e faz uma média entre H1 e H2, e aí a gente vai ter um valor H, que é a média dos dois, e vai ser um valor que a gente vai considerar como sendo uniforme sobre toda a área da bacia. Tá? Então, isso é o que a gente chama de precipitação média sobre a área da bacia. Existem algumas maneiras de fazer isso. Uma forma muito conhecida, uma forma mais simples de fazer, é a média aritmética dos postos. Por exemplo, eu posso usar a média, aqui eu tenho 4 postos dentro da bacia e um fora da bacia. Eu posso usar somente aqueles que estão dentro da bacia, um critério, descartar esse que está fora. E se eu fizer a média desses valores aqui registrados, isso aqui pode ser a chuva registrada em um dia, em um mês, em um ano. Nesse caso aqui vai dar 50 milímetros a média dos 4 valores aqui. Então a precipitação média sobre a área dessa bacia seria de 50 milímetros. Quando a gente tira esse valor fora aqui da bacia, que está próximo do limite, isso vai interferir, né? Se eu considerar somente os postos que estão dentro, por exemplo aqui 50 e 70, eu posso desconsiderar essa chuva, eu estou desconsiderando essa chuva forte aqui, e que provavelmente essa chuva caiu um pouco aqui dentro também da bacia, tá? Então é recomendável você escolher alguns postos que estão fora da bacia, mais próximo aqui do limite, para fazer esse cálculo, tá? A não ser que você esteja numa região extremamente montanhosa e aqui seja uma serra e o regime de chuva aqui seja muito diferente do regime de chuva que está aqui dentro da bacia. Aí, nesse caso, você tem que tomar cuidado e avaliar com cuidado realmente se considera ou não esse posto aqui. O método tradicional para fazer o cálculo da precipitação média sobre uma área são os chamados polígonos de Thiessen, tá? Que é uma maneira de você dividir a bacia e criar uma área de influência de cada posto pluviométrico, tá? Então, você teria uma área de influência desse posto, uma área de influência desse e uma área desse daqui. E aí, a precipitação média vai ser o quê? Vai ser a área desse posto vezes a sua precipitação dividido pela área total. A mais a área desse vezes a sua precipitação dividido pela área total. E mais essa área aqui vezes essa precipitação dividido pela precipitação pela área total. É a forma de calcular a precipitação média pelos polígonos de Thiessen. Então,
É uma forma de você criar uma área de influência para cada posto. Como é que a gente define os polígonos de Thyssen? Tem um procedimento para isso. Primeira coisa, traço uma linha entre dois postos. Eu tenho aqui 5 postos, vou considerar os 5, mesmo esses 3 fora aqui da bacia, eu vou considerar para fazer o cálculo. Então, traço uma linha tracejada aqui entre dois postos, traço uma linha no meio, perpendicular, bem no meio dessa aqui, perpendicular, no meio da linha branca. Então, eu tenho aqui a região de influência desse posto, região de influência desse. Faço isso para todos os postos que são adjacentes entre eles. Eu não vou fazer, por exemplo, entre esse e esse daqui. Eu faço entre aqueles que estão imediatamente ao lado. Então, faço isso, faço as linhas perpendiculares a cada uma das linhas brancas, e depois vou definir as áreas de influência. Por exemplo, a área de influência desse posto aqui vai ser definida por essa linha até o encontro dessa outra aqui. Aqui vai ser dessa linha com essa daqui. Poderia ser essa daqui, não tem problema. Mas aqui eu escolhi essa daqui, tá? Então é toda a área dentro da bacia e definida por essas linhas aqui. Para essa outra aqui, definido por essa linha, mais essa aqui. E aquilo que está dentro da bacia. Então a gente faz isso para cada um deles. O último é esse que fica aqui dentro, que vai ser por esse losango aqui, a área de influência dele. Então, cada um desses postos tem essa área de influência, eu calculo o valor de cada uma dessas áreas, e aí posso fazer, então, o cálculo. Faço, bem, desse posto aqui, essa área vale 30% da área total, aqui vale 5%, aqui vale 40%, essa área azul, aqui 10%, e aqui 15%. Então, eu faço o quê? Aqui 15%, então eu faço. A prestação média vai ser o quê? 0,15, que é 15%, vezes 120. 0,4, que é essa daqui, vezes 70. 0,3 vezes 50, que é essa daqui. 0,05 vezes 75, que é essa daqui. E 0,1 vezes 82, que é essa daqui, 10%. Então, aí eu tenho uma precipitação média que está ponderado pela área. Né? É uma maneira de eu dar mais peso para aqueles postos que têm uma área de influência maior dentro da bacia. Então, para esses dados aqui, se eu considerar a média aritmética, por exemplo, dentro dos postos que estão dentro da bacia, dá 60 a precipitação média sobre a área dessa bacia. Se eu considerar, além desses, eu considerar os que estão fora, vai dar 79,4. Se eu considerar a média dos polígonos de Thyssen, né, vai dar 73. Nesse aqui de cima, eu não considerei polígonos de influência. Aqui eu considerei. Então, dá um valor, comparado com esses dois outros métodos aqui, deu um valor intermediário, os polígonos de Thyssen. Né? Então, nesse método, ele é muito interessante porque é prático, né? Mas a gente tem que levar em consideração que ele não considera o relevo, a influência do relevo, isso é uma coisa importante. Uma maneira da gente considerar a influência do relevo seria por isoietas, né? Isoietas são mapas em que a gente tem linhas que representam o mesmo valor de precipitação. Então, por exemplo, aqui é um mapa de isoietas que mostra isolinhas de chuva anual, isoietas de médias anuais de chuva. Então, a gente tem valores aqui, por exemplo, 1.800, 1.900, 1.700. Cada uma dessas linhas aqui representa um valor de chuva média anual. Né? Então, é uma forma de você mostrar assim, de forma bastante visual como é que é a variação da chuva dentro de uma determinada região. As isoietas são construídas a partir de dados de postos pluviométricos, né, a partir de um processo de interpolação. Hoje a gente usa softwares para poder fazer isso, né? E então isso retrata a variabilidade espacial dos dados. Aqui a gente tem um mapa, por exemplo, de São Paulo, né? A gente vê boa parte do relevo do interior de São Paulo, ele é plano, né?
Então a gente vê que as isoetas aqui de chuvas anuais, elas não têm muita variação. 1.300, 1.200, 1.400, 1.500. Mas se a gente olha aqui próximo da Serra do Mar, na região da Serra do Mar, a gente vê aqui um gradiente muito forte de precipitação, aumentando aqui de torno de 1.400, num curto espaço aqui, numa curta distância, vai para 4.000 milímetros anuais. Então essa é uma região da Serra do Mar que tem muita chuva orográfica e que provoca esses valores aqui bastante grandes de precipitação. Do outro lado aqui a gente tem a Serra da Mantiqueira, que também provoca uma elevação nesses totais pluviométricos. Então o mapa de isoetas nos dá essa visão de como é que é a variação dentro de uma área, de uma bacia, de um município, de um estado. Aqui é uma outra forma, é uma espécie de mapa de isoetas, né, mas é por faixas de cores que mostram os valores de precipitação anual também. Isso é muito comum na meteorologia, esse tipo de mapa. Aqui a gente tem um mapa por exemplo, do trimestre mais chuvoso numa bacia hidrográfica, né? Tem os postos pluviométricos aqui e o mapa, a partir dos dados desses postos, você constrói aqui esse mapa de isoetas. Poderia ser o trimestre mais seco, poderia, por exemplo, ser aqui as máximas diárias de uma determinada bacia. A gente vê aqui valores máximos diários registrados, e aí você pode construir um mapa para identificar onde é que tem maiores eventos de chuvas intensas. Então, na precipitação média, na precipitação representada por isoetas, você também pode calcular uma precipitação média. Se bem que hoje em dia, você tendo softwares que fazem essas isoetas, fica mais fácil pelo software. Depois que você constrói o mapa de isoetas pelo próprio software, é apertar um botão, você tem já qual seria a precipitação média sobre a área da bacia. Ou então você pode calcular usando essa equação aqui. Ela é muito semelhante ao dos polígonos de Thiessen. Você vai fazer as multiplicações de precipitação e área dentro de cada um. Divide a bacia em áreas. Para cada uma dessas divisões, você faz uma multiplicação entre precipitação e área, e depois divide pela área total. Só que aqui, a precipitação não é um valor de um posto que está aqui. A precipitação é a média entre o valor de duas isoetas. Então, para essa área, por exemplo, você faz a média entre essa e essa isoeta, o valor delas. Então, é uma mais a outra dividido por 2. Multiplica pela área, essa área aqui entre as duas isoetas, e divide pela área total. Então faz isso para cada uma das áreas, aí você vai ter a precipitação média para essa área, para essa bacia hidrográfica, né, com base nas isoetas. Okay? Então essa é a forma da gente calcular precipitação média sobre uma área, que pode ser a área de uma bacia, de um município, um país, né, um estado.